mas ainda perco o fôlego em louvar. Cantar de máscara é difícil demais. Mas glória a Deus. Meus irmãos, nossa alegria em estarmos aqui e podermos prestar este culto a esse Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele quer tratar conosco e nos abençoar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, aqueles que nos dão a honra da sua presença nessa noite, agradecendo a Deus, a todos, e rogando que o Senhor, Ele fale conosco. Eu sei que a palavra é única, mas o Espírito Santo, Ele direciona uma mesma palavra para cada coração, dentro de cada necessidade. Eu sei que há uma questão na sua vida, talvez você esteja tranquilo, mas há uma questão, talvez você esteja aflito, há uma questão, mas qualquer que seja, Deus, Ele vai falar ao teu coração, e vai te abençoar, e vai promover em você, algo que possa trazer refrigério, trazer mudança, gerar alteração, e isso é certo, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Então, a única condição para que isso aconteça, é que você abra o seu coração, e permita Deus falar com você, amém? Glória a Deus. Eu quero pensar um pouquinho com você, algo que Deus falou no meu coração, começou a falar ontem à noite, e no início dessa tarde, durante a tarde, Deus foi falando comigo acerca de estar na olaria com Deus, de estarmos na olaria com Deus, de entendermos que somos uma construção e que, assim sendo, precisamos permitir ser construídos paulatinamente, diariamente, sermos ministrados pelo Senhor, sermos acrescidos pelo Senhor, para que possamos de fato vencer todas as questões. Na olaria com Deus, olaria recebe alguns outros nomes, como tijolaria, telharia, cerâmica, mas olaria é aquele lugar onde toma-se o barro, purifica-se o barro, dá ao barro uma condição de uma liga onde ele possa ser moldado e transformado em vários objetos. Nós estamos numa olaria, na olaria de Deus. Deus tem a sua olaria. E a matéria-prima que Deus usa é a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida. Deixa uma frase para o teu coração, escuta. O barro fora da olaria é alguma coisa, porém nunca poderá deixar de ser o que é, para ser algo melhor. Escuta isso. O barro é alguma coisa, ele não é nada, ele é alguma coisa, mas ele nunca deixará de ser o que é, com possibilidades de ser algo mais, se não estiver na mão do oleiro, se não estiver dentro de uma olaria, ele nunca vai deixar de ser barro. Assim somos nós, quando estamos fora das mãos de Deus. Se não passarmos pela olaria de Deus, nós não deixamos de ser algo, somos algo, mas nunca seremos algo melhor, sem a ação de Deus, sem o moldar de Deus, sem o manusear de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa essência. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Jeremias capítulo 18.
Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao verso 6. A palavra do Senhor sendo trazida a Jeremias e nesta noite a igreja do Senhor aqui presente. Nos diz assim, Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como ore ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus tem falado muito de entrega nesses últimos dias. Estamos vivendo tempos que nos projetam a visualizar a volta de Cristo, irmãos. E a cada dia parece que o Senhor ele está trazendo em nós um renovo acerca da necessidade, da urgência de uma entrega, da nossa entrega diária, sobre essa necessidade de estarmos disponíveis para Ele. E Deus quer falar, primeiro uma palavra para a igreja. No versículo 2 desse texto, escuta a igreja, dá atenção à palavra. No versículo 2, Deus diz a Jeremias: dispõe-te. Desce à casa do oleiro, dispõe-te, tenha disposição para descer à casa do oleiro, porque lá eu quero falar-te. O Jeremias de hoje, irmão, é você. O Jeremias de hoje sou eu. O Jeremias de hoje é a igreja. E Deus nos chama a descermos à casa do oleiro, a termos disponibilidade. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus diz a nós, igreja do Deus vivo, a que haja disposição em nós, para que possamos de fato nos entregar a Ele e sermos dignos de ouvir a sua voz, a sua palavra, e sermos fiéis em acatar a sua vontade, em sermos instrumentos nas suas mãos para concretizar a obra que Ele tem para nós como missão. Como igreja que somos, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Disponibilidade, dispõe-te, ou seja, torna-te disponível para Deus. Igreja, uma palavra para a igreja: não dorme em tempo de vigilância, acorda, ó tu que dormes, desperta, desperta. Escuta a igreja, tenha a mesma disponibilidade de estar diante de Deus, de se posicionar diante de Deus, assim como Jacó teve disposição para lutar com o anjo durante toda uma madrugada. Tenha disposição para dizer sim para o Senhor, assim como Samar se dispôs a lutar contra mais de 100 filisteus sozinho para defender um campo de lentilhas.
tenha disposição para lutar, tenha disposição para obedecer ao Senhor, assim como Jesus, ele teve disposição de descer até este mundo e tomar uma culpa sobre si que é nossa, que não era nossa, que é nossa. Haja disponibilidade. Mas numa outra versão, esse mesmo versículo, ele diz assim: levanta-te, levanta-te e desce à casa do oleiro. Duas palavras. Há disponibilidade em nós. Se estivermos prostrados, nada faremos. Se nos prostrarmos na nossa acomodação, se nos prostrarmos na nossa procrastinação, deixando para o outro dia, como se nós tivéssemos, fosse dado a nós o luxo de deixar para amanhã, como se o amanhã nos pertencesse. Deus olha para nós e diz: filho, levanta, levanta a igreja. Não te deu o luxo de deitar no colo de Dalila como Sansão. Não te deu o luxo de deitar lá no porão do navio, no berço da desobediência como Jonas. Não te dê o luxo de deitar-se em tempo de correr a carreira que nos está proposta. Amém? Não se dê o luxo de descansar suavemente no terraço em tempo de guerra, como fez Davi, e por isso se tornou um assassino, e por isso se tornou alguém que cobiçou e tomou o que era do seu próximo. Cuidado, meu irmão. Deus te diz nessa noite: levanta-te com disposição, levanta-te, igreja. Eis uma missão para nós, temos uma razão de existir. Nos será cobrado aqui no Brasil, escreve isso. E nesses últimos dias Deus tem feito entristecer o meu coração, pensando na geração que está começando. O que eles vão enfrentar. Nós estamos vivendo tempos de perseguição, uma perseguição muito tranquila, uma perseguição muito audaciosa, um preparativo, uma preparação diária para arrebentar com a vida espiritual dessa geração que está chegando. Meus irmãos, levantemo-nos para o Senhor enquanto é tempo, levanta a igreja, porque eu quero te falar, mas você tem que se dispor, se levantar e ir na casa do oleiro, na minha olaria, para que eu possa trabalhar na tua vida. Dispõe-te e levanta-te com a mesma disposição que aquele cego Bartimeu que nós ouvimos domingo passado. Que quando os discípulos chegaram perto dele e disseram: olha, levanta-te porque o mestre te chama, o texto nos diz que ele de um salto se pôs de pé e foi a caminho de Cristo. Levanta-te com a mesma disposição que o filho pródigo deixou o chiqueiro onde estava e correu para os braços do pai dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levanta-te, igreja. Levanta-te, porque talvez estamos vivendo os últimos dias. Levanta, igreja, porque perto está a volta de Cristo e muito perto está grande perseguição contra os servos do Senhor. Aqueles que se curvarem a Baal poderão até humanamente ter mais tranquilidade. Eu não chamo de tranquilidade estar em desobediência com Deus nunca. Mas na visão do homem, vale a pena o mais fácil em lugar do importante. Escuta, levanta-te. Levanta-te, porque até o morto de 4 dias chamado Lázaro, ele teve disposição de levantar-se diante da voz do Cristo que o chamou. Lázaro, vem para fora. E aquele morto
ele se põe de pé e obedece. Você está vivo, irmão? Amém? Glória a Deus, estamos vivos. Então levanta-te da acomodação, das amizades desse mundo, levanta-te de uma cosmovisão, né, Jamildo? De uma cosmovisão totalmente corrompida pelo mundanismo. Levanta-te, não te entregue não, porque na olaria de Deus, Deus quer trabalhar na sua vida. Já sou crente, pastor, amém, glória a Deus, parabéns para você, mas você continua precisando do trabalhar de Deus na sua vida, constantemente, amém? Então perceba isso, nós precisamos nos entregar. Perceba que Deus, Ele ainda continua trabalhando, desejando trabalhar. Esse Deus que nos chama, irmãos, a termos disponibilidade, a nos levantarmos, é um Deus que pode restaurar vidas que estão afundadas nas drogas, é um Deus que pode restaurar casamentos que foram totalmente esmigalhados, estraçalhados, exterminados pela corrupção da moral, da ética e principalmente dos valores cristãos. Escuta, igreja, Deus pode libertar aquele que está em depressão, buscando isolamento, e Deus pode trazer essa vida para uma conversão, de uma reintegração, ser reintegrado. Deus pode, mas nós precisamos fazer a nossa parte enquanto é tempo. O Senhor te chama, o Senhor me chama, o Senhor nos chama. Deus pode devolver a você, meu querido, a você, minha irmã, a autoestima que você perdeu, a alegria que você perdeu, a paz que você tem perdido por conta de problemas, por conta de questões humanas, por conta da sede de conquista de coisas. O Senhor pode gerar paz verdadeira no teu coração, porque a única coisa que precisa nos roubar a paz é estarmos em desobediência com Deus. Isso precisa nos roubar a paz. Agora, no mais, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, antes dessa palavra, o versículo diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Uma paz maravilhosa que Ele tem para nós. Glória a Deus. Escuta, o estado atual do homem e a projeção divina. Versículo 4, escuta aí na olaria de Deus. Versículo 4, a palavra nos diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso caiu e se desmanchou. Talvez alguém possa insinuar que o vaso ter caído e ter se desmanchado foi culpa do oleiro, né, Jefferson? E muitas pessoas culpam Deus de sua mazela, culpam Deus pelas consequências que muitas vezes recebem dos seus próprios pecados, culpam Deus pelas verdadeiras mazelas humanas. No caso do oleiro que faz um vaso, que faz tijolo, que faz telha, se o barro desmanchou na mão dele, de fato é culpa dele, a responsabilidade é dele, porque o barro esse que você pisa sobre ele, ele não sai das mãos, o oleiro que tem que segurar. Mas no caso do ser humano, você não é como o barro, ainda que seja pó. Você não é como o barro, porque você tem inteligência, você tem consciência, você tem liberdade. Então você não é como o barro. Não culpemos a Deus
por aquilo que o homem tem escolhido. Se você saiu das mãos do Senhor, está fora da olaria de Deus, não culpe a Deus pelos seus problemas. Se o vaso estragou, ou se o vaso saiu das mãos do oleiro e se desmanchou, foi por negligência do próprio barro, que não quer compromisso com o oleiro. Pela manhã, na escola bíblica, muitas coisas que nós experimentamos na nossa vida, por exemplo, como foi dado o exemplo da nossa infância, experimentamos sem ter direito de escolha, não escolhemos. Mas o tempo passa e nós vamos ganhando autonomia. E nós vamos experimentando dentro dessa autonomia a nossa responsabilidade em fazer as nossas próprias escolhas. E não dá para culpar o oleiro do universo se nós temos escolhido ser gestores da nossa própria vida, nos alienando daquele que é Senhor. Não podemos culpar a Deus, porque aqui o barro é que está ignorando a sua fragilidade, a sua limitação, a sua dependência. É o barro que tem saído. Então eu digo a você com todo carinho, meu irmão, minha irmã, eu digo a você com todo carinho que está pela internet me ouvindo. Todos nós, você e eu, somos barro. E não seremos nada melhor que isso, se não nos entregarmos nas mãos do oleiro. E não adianta você colocar-se ou posicionar-se irado com Deus. O único culpado da mazela do homem é o homem. Diz a palavra e você conhece. De Deus vem o socorro, mas a nossa ruína vem de nós mesmos. Romanos capítulo 1, versículo 22, 21 e 22 nos diz, escuta o texto. Barro fora da olaria de Deus, barro fora da mão do oleiro, vidas que se veem investido de muito conhecimento, mas que não reconhecem Jesus como Salvador. Não há sabedoria, achando-se sábio, tornaram-se loucos. A deformação do mundo atual é resultado do homem querendo gerenciar a própria história, a própria vida, ser dono do próprio nariz, sendo que o seu nariz é criação de Deus. Irmãos, é o estado da criação buscando a autonomia do Criador, independência do Criador. Mas uma boa notícia nos é dada. Independente da sua postura, Deus te fala do centro da olaria dele, ele está na olaria agora, pronto para trabalhar na sua vida como barro. Eu posso fazer de você um vaso de honra, porque você não deixou de ser barro, e você está sendo moldado pelo mundo, pelos seus desejos, por coisas ruins, e a sua forma é feia aos meus olhos. Aos olhos de Deus é,
Porque quando ele olha para a forma que o homem tem tomado fora das mãos dele, ele vê o pecado que domina o homem. Mas ele diz para você nesta noite, independente de como você está, independente do abismo em que você se encontra, ele diz para você: as minhas mãos estão prontas para trabalhar na sua vida. Amém, igreja? Então há esperança para a família, irmãos. Não entregue a sua família à destruição. Não desista da sua família. Há esperança para a nossa sociedade. Não desanime de falar do amor de Deus para todos que você puder. Há esperança para todo aquele que se entregar nas mãos do oleiro. Sabe o que esta palavra dessa noite significa, irmão? Sabe o que significa para a tua vida? Que Deus, Ele está trabalhando em você. Versículo 3, eu leio assim: todo aquele que diz: Senhor, eu quero ajuda, Senhor, eu quero ser transformado, Senhor, eu quero ser renovado, Senhor, eu preciso de Ti. O oleiro vem e toma pelas mãos. Não há quem de fato e de verdade busque a ajuda do Senhor que não receba ajuda. Não há quem queira de fato e não seja transformado. Muitos têm dito aí que muitas questões são necessárias para que o homem seja liberto. É culto de descarrego, é trabalhos, parece mais um centro de macumba. Porque eu sei bem o que é isso, já participei muito. Mas Deus te fala nesta noite, que na olaria dele não tem nada disso. É a mão dele sobre a sua vida, é a vontade dele sobre a sua vida, é o poder do Espírito Santo dele operando em você. Então não adianta nós queremos fazer algo sobrenatural fora daquilo que Deus ele declara. Olha, o que eu tenho para a tua vida é muito simples: entrega a tua vida na minha mão, confia em mim e eu tudo farei. E muitas vezes nós queremos coisas catárticas, movimento sobrenatural. Escuta isso, Deus está te falando. O movimento sobrenatural maior que Deus quer fazer na sua vida é que você alcance um coração quebrantado para Ele. Lembra o que Marta queria muito agradar Jesus, mas Jesus disse para Marta: Marta, eu quero muito mais a tua atenção do que o serviço das tuas mãos, Marta. Presta atenção, Marta, fica atenta, Marta. Escuta, irmão, escuta. A palavra de Deus nos diz que o Pai trabalha até agora e eu também. Jesus disse isso: meu Pai trabalha até agora e eu também. Porém o barro, ele precisa reconhecer que depende do manuseio de Deus em sua vida. Quero repetir para você o versículo 4, quando o Senhor diz assim:
como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe. Há pessoas que entendem que as suas vidas estão tão deformadas que foram vasos totalmente desfeitos, que têm buscado suicídio, porque pensam que pondo fim na vida, extinguirá a dor. Quantas pessoas estão se embriagando diariamente, estão se drogando diariamente, para não viver a realidade da sua própria vida, para fugir de quem ele é, das escolhas que fez, da vergonha que tem de si, da culpa que carrega na mente, e viaja por entorpecentes e por tantas outras coisas para tentar fugir de si mesmo. Você é quem é. O seu histórico não há borracha que possa apagar aquilo que você viveu. É história que fica. Mas uma coisa, o seu presente é história que se escreve agora. O seu futuro pode ser bem-sucedido, mas depende da história do hoje. A conclusão do amanhã vai depender da história do hoje, que se escreve agora. E escuta, você que está passando aperto e sofrendo por conta do seu passado, escuta isso. Você não precisa ser escravo do passado, porque a palavra te garante que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas Ele nos chama agora, hoje, a que nos arrependamos. Então você pode vencer, querido. Você pode ser transformado num novo vaso, numa nova criatura. Você pode vencer. O passado ficou para trás. As experiências ruins ficaram para trás. As dores que elas causam ainda hoje, podem ser curadas, podem ser neutralizadas. Se entrega nas mãos do oleiro, permita que ele refaça a sua vida emocional, permita que ele trabalhe no íntimo da sua alma, permita que ele faça, entrega na mão dele. Muitos enxergam seus defeitos, mas não enxergam em Deus o oleiro para refazer a vida. Difícil para o ser humano, porque somente Deus pode refazer esse barro, esse vaso, fazer com que o barro deixe de ser simplesmente barro e se torne algo melhor. Só Ele pode. Sejamos sensatos, como o profeta Isaías, quando ele vai dizer no seu livro, no capítulo 64, versículo 8, ele diz assim: que todo povo que me ouve nesta noite, em o nome de Jesus, Senhor, possa ter este texto lido como a sua realidade. Eu sou barro, mas há um oleiro que pode moldar-me à semelhança daquilo que agradar o coração dele.
ainda que eu não agrade o coração de muitos aqui embaixo, mas importa agradar o Senhor. Reconheça-o como Senhor, reconheça as suas misérias, reconheça os seus erros, reconheça a sua necessidade de se entregar a Ele. Escuta, estou fechando aqui. Muitas coisas na tua vida pode ter balançado a sua estrutura. Alguns momentos balançaram a sua estrutura. Alguns momentos balançaram você de tal maneira que transformou algumas coisas, algumas questões, pessoas, circunstâncias. Mas há questões na sua vida que, por mais que pessoas hajam, por mais que as circunstâncias e os problemas hajam, por mais que as conquistas e os sorrisos hajam, e balancem a sua estrutura, estas coisas e pessoas não terão nunca a capacidade de transformar essas questões, porque estas questões somente Deus pode fazer. Há molde na sua vida que ninguém, nada pode mudar se Deus, o Senhor, não moldar a sua vida. Entrega nas mãos dEle, vá para a olaria dEle. Apresse-se, apresse-se. Clarice Lispector, ela disse assim: se você se sente infeliz agora, tome alguma providência. Parece muita pretensão nossa deixar para amanhã um ajuste com Deus que nos chama agora, se nós não temos certeza e nem condições pelas nossas próprias mãos de acrescentar 1 minuto na nossa vida. Então não sejamos pretensiosos, procrastinando a oportunidade, deixando para depois o apelo que Deus faz ao nosso coração. Quando Ele nos diz com alegria e de braços abertos, como o pai do filho pródigo: filho, venha, estou na olaria, não posso eu fazer como o oleiro fez com o barro, posso fazer com a tua vida, posso refazer a tua vida, posso limpar a tua vida, posso ajustar a tua vida e te dar a vitória. No nome de Jesus, amém? Então não deixa para amanhã não, se entrega hoje, é agora, é o seu momento com Deus, se entrega hoje, se liberta hoje. Ainda há questão, ainda há resquício, ainda há questões para Deus limpar. Entrega agora, entrega hoje, liberta disso, deixa de uma vez por todas, entrega hoje, igreja, entrega você que me escuta em casa. Entrega hoje, não importa não, mas entrega agora, se liberta, rompe com Satanás esse laço que ele tem prendido os teus pés, rompe agora em nome de Jesus. Deixa que Ele cure a sua alma, que Ele cure a sua vida, deixe que Ele permeie o seu coração com paz, onde havia aflição. Permita que entre em você o Espírito Santo do Senhor. Permita agora, entrega agora. O Senhor está na olaria dele e Ele te chama. Vem, filho, vem, filha, em nome de Jesus. E eu quero fazer um apelo ao seu coração, mesmo assentado, você em casa, mesmo assentado, do jeito que você está, mas eu queria que o seu coração se levantasse, e o seu coração se prostrasse diante do Senhor nessa hora, e que você, com disponibilidade, se levantasse o seu coração,
e o seu coração caminhasse agora até a casa do oleiro. E você vai se entregar nas mãos deste oleiro, confessando as tuas misérias, confessando os teus problemas, confessando os teus pecados, confessando as questões que ainda afligem a sua alma, que ainda te faz tropeçar. O teu coração agora, coloca ele encaminhado, em marcha. Não fica parado aí não. Coloca o teu coração em marcha. O teu coração precisa agora ir para a casa do oleiro. Entrega-o nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Confessa agora, fala aí no teu pensamento, no teu coração, aquilo que de fato é uma questão que Deus precisa ajustar. Coloca agora, faz agora um compromisso com Deus. Entrega agora, em nome de Jesus. O Senhor te chama, o Senhor te dá essa chance. Sai da condição de um barro simples, mas seja algo especial, moldado, esculpido pelas mãos do Deus vivo, no nome de Jesus. Colocou aí em nome de Jesus, amém? Colocou? Amém, glória a Deus. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és digno de toda honra, de toda glória. Manifestamos aqui, Pai, a nossa submissão, a nossa dependência. Manifestamos aqui, Senhor, o nosso amor pelo Senhor, o quanto nós dependemos de Ti, o quanto precisamos, Pai, o quanto reconhecemos a Tua beneficência, a Tua ajuda diária, Pai. Obrigado, Senhor, e obrigado pela oportunidade agora, Pai, porque o nosso coração está na casa do oleiro, e entregamos ele, ó Pai, ao Senhor oleiro do universo. Deus, nesta hora sim, nós entregamos esta questão, Pai, que estava impedindo a nossa consagração, essa questão que há muito, Pai, tem afligido a alma, essa questão, Pai, que envergonha, essa questão que quando lembrada gera culpa, gera tristeza. Deus, nós estamos entregando agora, na certeza que seremos moldados, que seremos transformados, que o Senhor está tomando-nos pelas mãos, que as Tuas mãos estão manifestando-se sobre a nossa vida, Pai, ajustando-nos, curando-nos, salvando-nos, limpando-nos, dando forma e forma de santidade, dando forma e forma de graça, dando forma de quem tem comunhão, forma de quem tem identidade cristã. Deus Todo-Poderoso, eu ministro a Tua bênção sobre cada coração, Pai. Eu ministro a Tua bênção sobre cada vida. Eu ministro a Tua unção. Eu ministro a transformação. Eu ministro a vitória na vida dos Teus filhos, na vida de todo aquele que se posiciona diante do Senhor, na Tua olaria, para ser transformado, no nome de Jesus. Deus, eu sei que milagres estão acontecendo agora, Pai, aqui do outro lado da tela, Pai. Milagres estão acontecendo agora, porque eu creio no poder do Senhor, eu creio na manifestação da Tua misericórdia, eu creio na manifestação do Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus maravilhoso, eu Te glorifico pelas bênçãos alcançadas, pela vitória garantida que há em Cristo Jesus nosso Senhor. E nesse nome, Pai, nós declaramos a nossa bênção, recebemos a nossa vitória, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, glória a Deus. Deus abençoe sua vida a cada dia, em nome de Cristo. Se posiciona na olaria de Deus. Escuta a igreja. Hoje é noite de vitória. Você venceu essa questão.
outras questões se levantarão. Mas lembre-se que a olaria do Senhor não se fecha. Então você pode se dispor e se levantar sempre e colocar todos os dias as suas causas que vão surgindo nas mãos daquele que tudo pode. Amém? Uma ótima noite com Cristo para todos. Uma ótima noite, um abraço e um beijo no seu coração, em nome de Jesus. A paz de Cristo Jesus sobre todos, em nome do nosso Deus.